Então vamos lá, vamos falar de criofrequência? A criofrequência, ela é a evolução da radiofrequência. A criofrequência, ela resfria a epiderme em até menos 10 graus. Bom, pelo menos a da Fismatec. E aí, a gente tem com isso um sensorial muito bom para nossa paciente, porque a gente coloca a manopla e ela não sente, né, o incômodo que a radiofrequência sente, muitas das vezes traz aquela sensação de queimação e até queima, na verdade, né, se a gente não manter ali um ritmo de aplicação. A gente não tem termômetro para fazer esse manuseio de temperatura. O que que a gente tem? A explicação para paciente que eu quero uma temperatura morna. Então, de 0 a 10, quando eu uso a minha manopla bipolar, que é a manopla que eu trabalho o estímulo de colágeno, eu quero que esteja numa temperatura amena. Então, eu peço para minha paciente de 0 a 10, o que, que você está sentindo? Aí ela, 4, 5. A primeira aplicação, ela vai ser um pouco mais chatinha, porque a gente vai encontrar o parâmetro dessa paciente. Depois que eu encontro, já fica anotado na ficha, e aí a partir dali, toda vez que eu for atender ela, eu já sei. Liguei a minha criofrequência, ela tá no modo bipolar, por quê? A manopla que tá acoplada já é a bipolar, que é essa aqui. Quando a manopla é monopolar, ela tem um outro cabo acoplado que tem uma placa, e essa placa a gente usa junto para fazer o uso do equipamento. Então, ó, cliquei no bipolar, vou começar a escolher o meu parâmetro. Eu sempre começo pelo 330, ó, e vou realizando, né, os primeiros movimentos circulares ali na minha paciente até ela me dar um feedback do quanto tá aquecendo. Normalmente, assim, esse seria um parâmetro para uma paciente muito magrinha, tá? Aí, não tá sentindo nada, 4,40, ó. Aí fomos pro 4,40 e novamente movimentos circulares. Essa minha paciente só foi aquecer de fato no 5,20. E aí depois que eu consegui manter uma boa temperatura, aí já tava ali no 8, 9, 10, e não era a temperatura que eu queria uma média de 7, uma temperatura mais amena, né? Para fazer o estímulo de colágeno, tem que sempre ser uma temperatura amena. Daí a gente estabeleceu a temperatura de 4,50. Então fica no parâmetro para ela, que ela ficou no 4,50, e a partir desse momento a gente conseguiu manter. Quantos pulsos? Ó, aqui é a quantidade de pulsos, e quando eu dou o play e começo a realizar o procedimento, aqui vai aumentando a quantidade de pulsos. Esses pulsos nada mais é do que os segundos. Então, como que você vai calcular isso? Se você quer, por exemplo, 12 minutos, 720 pulsos, a gente já decora de tanto que usa, né? Então, 720 dividido por 50, por 60, eu tenho 12 minutos. Se eu fiz 20 minutos de criofrequência,